Shalom, shalom, Lekulam, Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos a mais uma explanação de uma paraxá. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma semana para trazer esse estudo, essa explanação para a honra e glória do Eterno. Ele nos permitiu estar aqui mais uma vez, para o Hashem. E você que ainda não é inscrito, você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Já desejo a você, seja bem-vindo à nossa Beit. Eu sou o Morei Iftar Ain Kadosh, sou Morei da Beit Netzari Habrit, movimento nazareno, que ainda é um movimento online, e a nossa missão é levar a Torá para mais e mais pessoas, aonde quer que ele esteja, ela possa aprender a porção, aprender a Torá, a entender os mandamentos, a entender aquilo que ela estudou, né? E essa é a nossa função aqui, Baruch Hashem. Irmãos, sejam todos bem-vindos, né? Iremos iniciar a explanação dessa semana, né? Parashá Korach, né? Estamos na Parashá Korach, no Sefer de Bamidbar, Números, do capítulo 16, 1 ao 18:32, né? Uma paraxá muito importante. E vamos começar, né? Vamos começar com falando sobre, né, essa incrível porção e muita elevação, né? Porque é uma paraxá que se fala contra a rebeldia de um Levi, né? E na porção dessa semana, né, que fala de Korah, filho de Itzhar, né, filho de Keat, filho de Levi, ele pegou Datan e Aviram, filhos de Eliav, para se rebelar contra Moshe Rabbeinu, líder supremo do povo de Israel. Né? Eles fizeram uma confrontação com Moshe, junto com 250 homens de Israel, que eram homens de distinção, né, na comunidade. Eles manifestaram-se contra Moshe Rabbeinu e contra também Aharon na Cohen e declararam como está escrito no início do Passuque. Vocês foram muito longe, todo o povo da comunidade é santo e Deus está com eles. Por que vocês estão se colocando acima da congregação de Deus? E por qual motivo Korah desejou se rebelar contra Moshe e contra Aharon? O que intencionou ele fazer isso? E a resposta é que o que intencionou ele fazer isso, o que levou ele a se levantar contra Moshe, foi o seu orgulho, né? Porque o seu olho enganou ele, né? Seu ego. Urashi nos explica que Korah invejou a posição de liderança de Elitzafan ben Uziel, né? Filho de Uziel, já que Uziel era filho mais novo de Keat. Declara a ele a ordem de nomeação como liderança, né? Estava errado, né? Então ele falou que essa nomeação de Elitzafã estava errado, porque Uziel era o filho mais novo, era o caçula. Né? Keat teve 4 filhos: Amram, o mais velho; Itzra, segundo filho; Evron, o terceiro; e Uziel, o quarto filho. Moshe Rabbeinu e Aaron a Cohen eram filhos de Amram, casado com Yocheved.
Já Cora, Nefeg e Zimri eram filhos de Itzrá. Então Itzrá teve 3 filhos. Já os filhos de Hebron, cujo é o terceiro filho de Queat, só serão citados seus nomes em 1 Crônicas 23:19. E Uziel, né, filho mais novo de Queat, eram Mishael, Etzafan, né, e Sitri. Então esses são, né, os filhos de Uziel, Mishael, Elitzafan e Sitri. E esses são todos os filhos e netos de Queat. A escolha de Moshe para a liderança de Elitzafan ben Uziel está escrita no começo da Parashá Bamidbar, no Passuque 3, verso 30, onde está escrito: o líder da casa paterna da família de Queat era Elitzafan, filho de Uziel. Só que essa escolha não foi por acaso, né? E muito menos por algum tipo de sentimento de favoritismo, né? Ou um sentimento de negativo, que seja ele ou que se passou na cabeça de Cora, que Moshe tinha por ele, né? Essa escolha aconteceu porque quando Nadav e Avihu morreram, né, Moshe Rabbeinu pediu para que Mishael e Elitzafan, os filhos de Uziel, removessem os corpos dos dois de dentro do santuário. Ter oferecido, né? Quando Nadav e Avihu ofereceram um fogo estranho a Deus, eles morreram, foram consumidos pelo fogo eterno. E aí Moshe Rabbeinu pediu para os dois remover o corpo deles lá de dentro do santuário, como está descrito em Levítico 10:4, mostrando que a família de Uziel ocupava uma posição de confiança e responsabilidade dentro da comunidade. Por isso Corah invejou e se opôs a Moshe Rabbeinu, pois o orgulho de Corah foi profundamente ferido, pois Moshe aparentemente ignorava Corah ao escolher os vários dignatários, mas não indicou Corah para nenhuma posição de destaque na comunidade. Mas Corah fez, né, o que Corah fez por conta disso tudo, por conta desse orgulho, por conta do ego, né, por conta dos sentimentos negativos que ele teve, reuniu 250 homens, né, chefes do Sanhedrin, a maioria da casa de Reuven, como trouxe o Midrash Tanhuma, Bamidbar 12, que diz que acampavam ao lado sul os descendentes da família de Queat. E perto deles ficavam a divisão como estandarte, né, uma bandeira, da tribo de Reuven. Como diz, ai do perverso e ai do seu vizinho. Isso explica por que Datã e Aviram e 250 homens, cuja maioria era da tribo de Reuven, foram atingidos juntamente com Cora, que era da tribo de Levi, e sua congregação. Irmãos, devemos entender o porquê que Cora se separou de dentro da congregação, iniciou uma rebelião. O primeiro ponto é a sua esposa, que apesar de suas diversas distinções, Cora não ousaria se rebelar contra Moshe, um líder maior. Cora era sábio, Cora ele tinha uma elevação. Ele não faria isso por ele mesmo, né? Se não fosse por sua esposa, né? Aquela questão, né, que o marido ali questiona, né, algo, né, aquela dia a dia, né? Vamos dar o exemplo, o homem trabalha, vai para o trabalho, recebeu
uma reclamação de seu patrão. Chegou em casa, né? Como todo empregado se acha o melhor empregado da empresa, isso é normal de todo ser humano. Eu sou o melhor, eu faço tudo, eu faço isso, faço aquilo. E questiona o patrão. O que acontece? A esposa, não, calma, deve ter um motivo e etc, né? Por ele ter feito isso. Ah, tem que entender o lado do seu patrão, porque ele também é cobrado. Não. A mulher é mulher de Cora, foi daquele tipo de mulher, daquele tipo de esposa. É isso aí. Você tá certo, você tem que ir embora dessa empresa, você tem que ir embora, se distanciar disso, pede as contas, ou sei lá, pede pra, pra mandar embora e etc. Foi o que a esposa de Cora fez. Né? A esposa de Cora jogou lenha na fogueira, inflamou mais aquilo, falou: você tá certo, você é um dos filhos, né? Você filho, era para você estar no lugar de Elizafã. Como pode? Você é o segundo da casa paterna, né? O segundo depois de Amram, né? Seu pai era o segundo filho de Keat. Como pode o caçula assumir? Não, você tem que se levantar contra isso. Você está no seu direito, né? Assim, aludindo a ideia do que poderia ter acontecido, porque ela não foi. Uma esposa sabe, isso traz os midrashim, né? Então a esposa de Cora inflou o ego de seu marido e garantiu que Cora repetidamente, né, garantiu para Cora repetidamente que ele estava no mesmo nível de Moshe Rabbeinu e de Aharon a Cohen, né? Para seu infortúnio, Cora ouviu sua esposa, né? Como todo marido faz, né? Como está escrito em Provérbios 31:11. O coração do seu marido nela confia, ou ele confiou, né? O coração dele confiou nas palavras, né, de sua esposa. Cora era um homem muito elevado, né? Cora era, de fato, um tzadik, né? Tinha a sua elevação em seus estudos e espiritualmente. O que levou Cora à ruína foi, né, o que levou ele à ruína foi o ego inflado. Porque Moshe, ah, por Moshe ter se tornado rei, né? Não falando não um rei declarado, né? Mas respectivamente ele se tornou um rei. E Aharon, o sumo sacerdote, né? E depois da morte de Nadav e Avihu, o neto de Amram, Elazar, filho de Aharon, ter se tornado Cohen. E Cora fez com que ele se levantasse, né? Vamos lá, desculpa. Por ter tudo isso acontecido, né? Por ter tudo isso acontecido, todos ter se tornado algo, peças fundamentais dentro do povo dos filhos de Israel, dentro da comunidade, e Korah não, isso fez com que ele se levantasse contra a autoridade de Moshe, uma autoridade vinda do Shammai, vinda dos céus, né? Então, isso foi negativo, né? Foi negativo. Irmãos, os comentaristas trazem que Cora, ele era tão elevado, mas também tão habitolado com isso e com o desejo, né, de fazer essa oposição, que ele calculou, os comentaristas trazem que ele calculou o valor numérico de seu nome, que tinha o mesmo gemátria do valor do nome de Elazar, que é 308.
Por esse motivo, ele perguntava o porquê Elazar foi Cohen e ele não. Hã? Um outro ponto interessante é que foi revelado a Cora que dele sairia um profeta e um sumo sacerdote. E que esse profeta e sumo sacerdote era nada mais, nada menos que Samuel Anavi, né? O profeta Samuel. E isso fez com que o seu ego inflasse ainda mais, né? Para se voltar contra Moshe. Urash explica que ele possuía o Ruach HaKodesh, o espírito profético, o espírito divino. Por isso, viu que o profeta Samuel sairia de sua descendência. O Hidushé Arim também traz, em nome do Zohar Kadosh, que assim como há um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, e muitos Kohen Ediot, um sacerdote comum, deveria haver a nomeação de um Levi Gadol, um grande Levi, e muitos Levi Ediot, Levi comum. E Korah deveria ter sido um Levi Gadol, mas ele antecipou o momento e perdeu a sua posição. Ele antecipou as coisas e perdeu uma posição importante, né? E isso ficou esquecido. O segundo ponto é que Korah tinha uma grande fortuna e ele pensava que era favorecido por Akadosh Baruch Hu, por Deus, pelo santo bendito seja ele. E que por isso, né, ele tinha o direito, por conta disso, ele achou que ele tinha o direito de travar uma contenda contra Moshe Rabbeinu. O próprio Mishle 18:23 diz: um homem rico fala com imprudência, e quando isso acontece, ele causa sua própria ruína. Hã? Quando o homem fala com imprudência, quando um homem rico fala com imprudência, ele causa a sua própria ruína. Não só um homem rico, né? Mas qualquer homem. Qualquer homem que fala com imprudência, ele cava a sua própria ruína. Hã? Coisas que depois não dá para voltar atrás, né? Dependendo do ato, dependendo da fala. Depois disso tudo, Moshe fala para todos trazer incenso diante do Eterno e que ele mostraria quem é o escolhido entre eles. Moshe disse, né, já que vocês acham que sou eu que estou falando, decidindo as coisas para o povo, então faça isso e deixe com que o Eterno escolha e mostre a resposta para as suas dúvidas, né? Irmãos, devemos entender que o que aconteceu com Cora e os 250 homens aconteceu parecidamente com Nadav e Avihu, os dois filhos de Aharon. Nadav e Avihu morreram justamente por ter oferecido fogo estranho diante de Hashem. Como está escrito na Parashá Shemini, no Passuque 10. Né? E os filhos, né? no capítulo 10, verdade, que os filhos de Israel, né? os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, cada um tomou o seu incensário, colocou fogo nele, e depois incenso, e eles ofereceram diante de Deus um fogo estranho. O Rabi Eliezer, na Parashá, disse que os filhos de Agarão só morreram porque eles se atreveram a julgar e tomar decisões legais na presença de Moshe, seu mestre. Nós trouxemos esse comentário na Parashá Shemini. E o Rabi Eliezer, ele comenta isso, faz esse comentário.
Assim também aconteceu com Cora, se nós analisarmos, como está escrito no Passuque, no capítulo 16:6, né, Passuque dessa paraxá, é falado, Moshe fala: "Tomem para vocês incensários, coloquem fogo nele", não está escrito lá ish, fogo, em brasa e neles, né, colocam brasa neles, desculpa, colocam brasa neles e ofereçam incenso neles amanhã diante de Deus. No comentário do Urashi, né, ele aborda o que ele viu para falar, né, assim com eles, na referência de tomar eles incensários, né. E a explicação é que entre os povos há muitas formas de cultos e muitos sacerdotes, e que não se reúne todos em um só templo. Há diversas formas de cultuar, diversos templos, diversos sacerdotes, mas eles todos não se reúnem, todos os sacerdotes e as formas de culto individualmente, não é junto, eles não se reúnem em um só templo. São templos diferentes, porque cada um tem uma maneira de cultuar, né? E aí continua. E que eles, né, estavam em 200, né? E eles estão em 250 homens buscando um sumo sacerdote. E que essa avodá, esse serviço, é o serviço mais querido de todos os outros. O serviço do incenso. E que o incenso era a oferenda mais querida de todas as oferendas. Mas que havia um veneno nela. E é por isso que Nadav e Avihu morreram através dessa oferenda. Por isso ele advertiu. E o homem ao qual Deus escolher, ele é sagrado. De acordo com o Midrash Tanhuma 5 e Bamidbar Rabá 18:8, Moshe disse a eles, para eles não se envolverem nisso e merecerem a pena de morte, pois só aquele que for escolhido sairá vivo e todo o restante perecerá. Veja. Mas por quê? Os advertiu falando que eles estavam assumindo um grande risco, porque Moshe fala, vocês estão assumindo um grande risco. Hã? De acordo com a Torá, o incenso sagrado só deveria ser oferecido apenas pelos Kohanim, descendentes de Aharon, que havia sido consagrados para o serviço do Mishkan e posteriormente o Beit HaMikdash. Só que sua visão o enganou, a visão de Cora enganou ele. Como já citamos, ele viu profeticamente uma sequência de grandes pessoas que descenderiam dele. Ele também viu que 24 turnos de levitas sairiam de seus netos, todos profetizados através do Ruach, do Espírito Sagrado. Como o versículo diz, todos estes foram filhos de Eman. E por isso que ele achou ser igual em importância, equivalente a Moshe e a Aharon, levando-o a achar que isso o levaria ou livraria de um julgamento. E isso não teria, ia livrá-lo de um julgamento divino. Por isso ele participou da rebelião para chegar à prerrogativa do que tinha ouvido falar de Moshe, que todos iriam morrer, mas que um escaparia da morte. O que ele errou ao pensar que isso se referia a ele mesmo. Porque ele não viu adequadamente que seus filhos se arrependeriam e, portanto, não iriam morrer nesse episódio. Mas Moshe, no entanto, previa isso tudo. Baruch Hashem.
Veja, irmãos, o que o ego e a soberba de um ser pode fazer com ele. Né? Só que Cora não fez isso tudo sozinho. Sua mulher e suas companhias fez com que isso chegasse a esse extremo. Tá? Cora se envolveu com a tribo de Reuven, a tribo que perdeu a primogenitura por conta do pecado do bezerro de ouro. E antes disso, o próprio Reuven perdeu a primogenitura ao ter descoberto a nudez de seu pai, deitado com Bilá, né? Concubina de seu pai Yaakov, que era serva de Rachel, a esposa amada de Yaakov, onde teve 2 filhos, Dan e Naphtali, como está escrito em Gênesis 35, 22. Né? Efraim e Menashe serão para mim como Reuven e Shimon. E por isso ele se uniu, né? Não por isso, mas ele se uniu a pessoas erradas, né? Que já tinha uma certa inclinação, uma certa, né? Já tinha uma herança, né? E se uniu a Datan e a Aviram, que eram da tribo de Reuven. Tá? Moshe depois enviou mensageiros para chamar Datan e Aviram, né? Mas eles se recusaram a irem até Moshe. Moshe ficou extremamente ressentido por isso, principalmente por conta das falas deles. Né? Então, ele ficou extremamente, vamos dizer assim, magoado pela forma que falaram, né? As palavras que falaram. Né? E por que Moshe ficou tão ressentido? Né? Por que Moshe ele ficou com esse sentimento? Porque Moshe salvou a vida deles no Egito. Né? De acordo com Shemot Rabbah, né? Quando Moshe ordena que o maná não fosse deixado para o dia seguinte, alguns desobedeceram essa ordem dele, né? A ordem que, na verdade, veio dos céus, uma ordem divina. Quando Moshe repassou isso, alguns desobedeceram essa ordem. Os sábios dizem que esses que desobedeceram, né, foram novamente Datan e Aviram, fora o episódio do Egito. Então veja que Datan e Aviram já semeavam divisão, acusação, desobediência entre o povo. Não só o grupo dos Erevirav. Então não era só o grupo dos Erevirav, como é chamado, que semeavam isso. Mas Datan e Aviram, da tribo de Reuven, também semeavam essa divisão, essa acusação, né? E essa desobediência desde a saída de Mitzrayim. Eles já eram problemáticos e já tinha uma herança hereditária negativa. Né? O interessante, irmãos, que Yeshua já ensinou em Mateus 5, em Matitiarro 5, 9, que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filho de Deus. Né? Está escrito também em Tehilim 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tehilim, Rabotai. Aqui vemos que nem Cora, por ter elevação, por ser
uma pessoa elevada, por ter um espírito sagrado. Nem Datã e Aviram foram bem-aventurados, conforme lemos aqui. O povo de Israel ficou amargurados pelo que aconteceu após o pecado dos Meraglim, dos espiões, e os decretos dados a eles, né? E subsequentemente a toda a congregação, toda aquela geração de filhos, né? Todos receberam um jugo negativo, né? E até os seus filhos, né? E através de depois desses decretos e tudo que aconteceu com os Meraglim, eles começaram a ver Moshe como algo negativo. E eles até mesmo diziam em seus corações que as palavras de Moshe trariam problemas. Então, Korah encontrou a oportunidade naquele momento de discutir sobre seus atos, sobre os atos de Moshe também, né? E pensou que isso seria ouvido pelo povo, por conta da negatividade que estavam tendo por Moshe Rabbeinu por conta dos Meraglim, né? Achando que Moshe não interveio, né? Não teve uma intervenção ali por conta dos Meraglim, né? Por conta dos Meraglim. E nós vamos ver que depois do decreto também que o Eterno determinou sobre Cora e todos os envolvidos, também depois o povo ali se revolta também e Deus envia uma praga, né, sobre o povo. E a praga ela só veio cessar depois que Moshe falou para Aharon oferecer incenso, né, uma oferta. E ali, nesse momento, ali o Midrashim fala que Aharon impediu que o anjo da morte viesse derramar o decreto ali, continuar o seu trabalho, né? É muito interessante essa. Ele impede, Aharon impede. Deixa eu fazer meu trabalho, eu só faço aquilo. Aí o anjo falou, só me deixa fazer aquilo que o Eterno determinou. Eu não faço nada por mim, eu só faço aquilo que a Kadosh Baruch Hu manda. E Aharon também falou, retrucou, falando, Moshe também só faz aquilo que a Kadosh Baruch Hu manda. Né? Não, Moshe não faz nada por ele mesmo. Você está com dúvidas? Então, Moshe e a Kadosh Baruch Hu na tenda da reunião. Vai lá e fala com os dois. Né? Vai lá. E ali, Aharon, aí a praga cessa, né? Mas morre ali 14, um pouco mais de 14 mil. Né? 14 mil. Para memória, 14.700 pessoas. Né? Excesso, porque o povo clama ali, né? E por isso, né, voltando, por isso eles não foram bem-aventurados. Korah, Datã e Aviram não foram bem-aventurados porque acharam uma brecha para causar desordem, né? E não foram os pacificadores. Né? A ganância e o ego de Korah, irmãos, era tão grande que ele desprezou a ordem divina de cumprir o mandamento dos tzitziot, né? O mandamento do tzitzit. Diz os grandes Hakamim de Israel que Korah organizou um banquete, né? Envolveram-se todos os 250 homens com talitot de Terrelet, todos de Terrelet, e se levantou Korah e falou a Moshe: se um talit que é inteiro de Terrelet isentaria o tzitziot, né? Se levantou e fez essa pergunta a Korah, a Moshe, né? E aí Moshe respondeu que deve se colocar nele tzitzit, né? Tem que colocar tzitzit nos seus talitot. Korah chegou a questionar que não havia escutado no Sinai
o mandamento dos tzitziot. Nós não escutamos esse mandamento lá. Né? Escutamos os 10 mandamentos, mas não o mandamento dos tzitziot. No Yakut está escrito que Korah alegou, né, sobre esse comentário, que no Monte Sinai só se ouviram os 10 mandamentos. Está lá no Yakut. E aí dá a entender que ele negou o restante da Torá que não foi dita nos 10 mandamentos. Então tudo aquilo que veio depois dos 10 mandamentos, Korah negou. Né? Por isso ele usou esse mandamento para questionar a autoridade de Moshe. Ele não ousaria a questionar a autoridade de Moshe pelos 10 mandamentos. Mas sim usou esse mandamento dos tzitziot para questioná-lo. E para tentar descredibilizar Moshe entre o povo. Escreve Ibn Ezra, em Parashá Shelach, sobre as palavras sobre seus corações. E uma das coisas boas que saem do cumprimento deste mandamento é que já que o coração é o que deseja, pois os olhos vê e o coração deseja. Né? O tzitzit, né, os tzitziot, será um sinal para que a pessoa não persiga as ambições do coração, não corra atrás de tudo o que pedem os olhos. Né? É isso que está escrito, né, quando o Eterno dá o mandamento dos tzitzit. Vimos isso na paraxá passada, né, na semana passada, sobre os tzitziot. E o tzitziot é justamente para quando olharmos, né, para eles, para que nós não venhamos nos inclinar, né, inclinar fazer, desejar aquilo que nossos olhos viu e o que o nosso coração desejou, né? Não inclinarmos para o desejo do nosso coração, dos nossos olhos, né? Deus imprimiu neste mandamento uma capacidade especial de cuidar do coração daquele que o cumpre, para que consiga se dominar e controlar seus desejos. Korah, que o desprezou, perdeu isto e se enganou. Ele correu atrás das ambições e da inveja que havia em seu coração e se transformou no símbolo da discórdia dentro do povo de Israel. Irmãos, Korah se levantou contra uma autoridade que foi dada pelo Shammai, foi dada por Akadosh Baruch Hu. Moshe não pediu e nem escolheu por si só ser líder do povo de Israel. Pelo contrário, Moshe tentou de todas as formas não ir até Mitzrayim para resgatar o povo. Ele mesmo fala: quem sou eu para ir resgatar o povo de Mitzrayim, para tirar o povo de lá? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Diversas formas, ele deu desculpas para não ir. Mas ele estava predestinado a isso. Já estava decretado que ele iria fazer isso. Ele já era o escolhido para isso. E Korah sabia disso, mas ficou cego por conta de seu ego, sua soberba, seu desejo irreal de chegar a um lugar que não lhe cabia. E levou a congregar os chefes da comunidade para discutir com Moshe. Influenciou que todos se levantassem contra Moshe Rabbeinu.
né? Assim como uma barragem que é rompida, cujas águas anteriormente armazenadas saiam, né? Saem rapidamente, estoura ali a barragem, né? Perde esse controle, está devastando tudo, né? A discussão logo tomou tais proporções que se tornou impossível dominá-la, direcioná-la e contê-la. Possível, né? Impossível. Fazer, revogar, mudar a mente das pessoas. O desejo não controlado transformou Cora para sempre no maior símbolo de discórdia e o fez se perder para toda a eternidade, junto com sua família e junto com a sua congregação. É certo que na contenda de Cora também estavam mescla dos elementos espirituais, uma vez que ele almejava liderar o povo também neste campo, né? Parece que Cora errou justamente nesse ponto, né? Estão elementos espirituais, né? Querer liderar o povo também nisso. Ele quis sair de suas limitações, todos nós temos limitações, né? Os sábios, toda a humanidade tem limitações, né? E ele quis sair de suas limitações e atingir níveis que estavam acima de sua capacidade. Os sábios, né, os Mekubalim, eles traz que Moshe Rabbeinu, né, atingiu um nível, né, nossa alma tem 5 níveis. O primeiro nível da alma é o Nefesh, que é o nível dos desejos. A segunda, o Ruach, que é o fôlego, é o espírito, né? É por isso que eu sempre falo que todos nós temos o espírito divino, né? Porque foi ele que insuflou isso em nós, né? O fôlego de vida, o Ruach Haim, espírito de vida. E o que nós alcançamos é a santidade de Akadosh Baruch Hu. Por isso que ele fala, seja santo porque eu sou santo. Então, nesse nível, nós, quando cumprimos Torá, os mandamentos, nós atingimos, alcançamos a santidade do Eterno. E aí, quando isso acontece, o nosso Rua se torna um Rua HaKodesh, né? O Espírito, de fato, o Espírito Divino, né? Um Espírito santificado, né? Aí vem sobre nós, para sobre nós, né? A Kadosh, né? A santidade divina, Kedoshim. No terceiro nível é a Neshama, né? Neshama, o terceiro nível, depois Hayá e Eridá. Moshe Rabbeinu atingiu o nível entre Hayá e Eridá. Então, ele transcendeu, né? Atingiu o nível mais difícil, que são 2 níveis que estão fora do nosso corpo, acima de nós, né? Hoje é impossível atingir esses 2 níveis, né? Yeshua também atingiu o nível de Eridá, né? Isso conseguimos entender e ver, né? Então, Korah tinha essas limitações, né? Tinha essas limitações. E ele queria atingir esses níveis que estavam acima de sua capacidade, né? Ele não se contentou com o fato de ser Levi e de servir a Hashem, né? Servir a Deus, mais do que os outros membros do povo, né? Então, ele não se contentou com isso, né? Porque próprio Moshe Rabbeinu, né, na Parashá, quando ele alerta, vocês estão assumindo um grande risco, ele fala, ele diz a Cora, né, ele disse para Cora, que ele diz, já não é suficiente que o Deus de Israel, os tenha escolhido dentre a Assembleia de Israel, trazendo vocês para perto dele, para realizar
o serviço do mexicano no tabernáculo de Deus e ficar diante de toda a assembleia para serem seus ministros, ele aproximou vocês e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, como com vocês. E agora vocês querem o sacerdócio também? Né? Veja, certo? Já falou isso para Cora. Né? Então Cora não só se levantou contra Moshe Rabbeinu, como também está escrito, Moshe Rabbeinu fala para Cora que ele não só estava se levantando contra ele, mas ele também se levantou contra o próprio Akadosh Baruch Hu. Né? Como está escrito no verso 11. Né? Cora e todo o seu grupo e famílias foram engolidos pela terra. Depois disso, depois de todo aquele episódio, toda a contenda, foi decretado, abriu a terra, como Moshe tinha falado, e engoliu todos eles. Né? A própria Guemará, em Bava Batra, 74a, relata na Zagadote de Rabá bar Haná que um babuíno disse a ele: venha e lhe mostrarei o local onde Cora e seu grupo foram engolidos. Ele conta que viu uma rachadura no chão, das quais subia fumaça. Ele pegou um pedaço de lã, amarrou na ponta de sua lança, molhou na água e enfiou dentro dessa fenda. Né? E o tecido saiu chamuscado pelo fogo do Guerrinom. Disse o babuíno que ele inclinou o seu ouvido para ouvir o que diziam dentro da fenda. E ele ouviu o que diziam: Moshe emet, vetorato emet, veaen bechaim. Moshe é verdadeiro e sua Torá é verdadeira. E eles mesmos são mentirosos. Né? Lá eles falaram isso, né? Que a Torá de Moshe era verdadeiro, Moshe é verdadeiro, e sua Torá é verdadeira. E ele falou que eles falavam, nós mesmos somos mentirosos. Está escrito na Guemará. Corá e todos que estavam ao seu lado foram levados para o Guerrinom. Isso, irmãos, nos lembra uma passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 19, sobre o homem rico e o pobre Elazar. Que havia um homem rico, que vestia roupa de linho e púrpura, e cada dia se divertia em um esplêndido luxo. Né? E que havia um certo homem pobre, cujo nome era Elazar, e que se deitou no portão desse homem rico, estando tomado de feridas, cujo até os cães lambiam essas feridas. E desejava encher o estômago com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. O pobre morreu, Elazar morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraham. E também o rico morreu e foi sepultado. O rico, sendo torturado no Sheol, levantou os olhos de longe e viu Abraham Avinu. E junto com ele, Elazar em seu seio. E clamou em alta voz e disse: meu pai Abraham, tenha misericórdia de mim e mande Elazar para que molhe a ponta de seu dedo na água e umedeça a minha língua, pois eis que estou sendo torturado nessa chama. Disse-lhe Abraham: meu filho, lembre-se de que você recebeu suas boas coisas durante sua vida e Elazar recebeu seus males.
Agora eis que ele descansa aqui e você está sendo torturado. E com tudo isso, um grande abismo é colocado entre vocês, de modo que aqueles que querem passar daqui para vocês não são capazes, e nem os de lá são capazes de passar para nós. Então disse-lhe, eu lhe imploro, né? Disse o rico, eu lhe imploro, meu pai, que me envie à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe-o ir e testemunhar perante eles, para que também não venha parar neste lugar de tortura. Disse-lhe Abraão, eles têm Moshe e os profetas devem ouvi-los. E aí o rico disse-lhe, não, meu pai Abraão, mas se um homem dentre os mortos fosse até eles, fariam techuvá. Eles fariam techuvá. E disse-lhe Abraão Avino, se eles não ouvem Moshe Rabbeinu e os profetas, os anavis, mesmo que um homem se levantasse dos mortos, não acreditariam nele, porque eles estariam vendo assombração. Não? Então veja essa parábola, Yeshua conta sobre Asher e Elazar. Veja, da mesma forma que aconteceu com o rico, aconteceu com Korah. Korah era um homem de muitas riquezas e achou que era favorecido por Hashem. E assim como Avraham falou ao rico que ele havia recebido as boas coisas durante sua vida, Korah também recebeu as boas coisas durante sua vida. Riquezas e cargos bons dentro da comunidade, dentro da congregação. Não só com as riquezas, né? Mas como falei, com os serviços, né? No mexicano. Mas a ganância de Cora em querer mais, e esse mais de maneira errada, levou ele e todos os envolvidos na rebelião ser levado ao Guerrinom. Assim como os familiares do rico tinham Moshe e os profetas e não os escutaram, Cora também não escutou Moshe. E Moshe avisou, vocês estão assumindo um grande risco. Vocês estão se levantando contra Hashem. Mas eles não escutaram Moshe Rabbeinu. Acenderam um fogo estranho para Deus, o incenso, que era uma oferenda mais querida de todas as oferendas, mas que havia um veneno nela. E é por isso que morreram através dessa oferenda. Mas não só por conta da oferenda, mas também por conta da sua ganância, por conta da sua revolta contra aquele que foi escolhido do alto. E por isso se abriu uma fenda na terra e os engoliu. E aquele que escolheu de cima, aquele que escolheu Moshe Rabbeinu, aquele que está no alto, aquele que está acima de tudo, de cima veio um fogo, mandou um fogo e os consumiu. Vamos Korah negou a Torá Shebap, a Torá oral de Moshe. E nos dias de hoje, muitos fazem o mesmo. Muitos negam a Torá oral. Muitos ficam questionando a Torá oral. Sim. É indiscutível que ela veio do lado da Torá Shebap. É indiscutível. Ela veio. Isso está relatado. Né? Relatamos isso. Né? E hoje as pessoas fazem o mesmo.
negando a única ferramenta que salva o ser humano do Guerrinom. No inferno que há muitas das vezes dentro dela mesma. Yeshua, ele veio para apresentar a Torá para nós. Não é que Yeshua é a salvação e só por ele seremos salvos. Pelo contrário, Yeshua nos deu a possibilidade de nos achegarmos à Torá. Né? Yeshua, ele abriu esse caminho, ele deu esse caminho, por isso que ele fala, eu sou o caminho. Né? Todos aqueles que chegam através de Yeshua, chega da Torá verdadeira, chega próximo à Torá verdadeira. Né? Aqueles que querem receber o caminho, né? Chega a Torá. Aqueles que se chegam a Yeshua, se chegam a Torá. Aqueles que acham que se chegaram a Yeshua, Yeshua é meu salvador, Yeshua me salvou. Não, ele te deu o primeiro passo. Né? Ele te salvou daquilo que o mundo te ofereceu e você aceitou. Agora, você chegou até a mim, se libertou disso, e agora o próximo passo é receber a Torá. Mas muitos negam a Torá como Cora fez. Né? Muitos negam a Torá como Cora fez. Né? Tanto, mas eu cumpro os 10 mandamentos. Né? E não cumpro os outros. Os outros é para os filhos de Israel. Mas se analisarmos, até os 10 mandamentos foram dados para os filhos de Israel. Até os 10 mandamentos foram dados para os filhos de Israel. Você não estava lá no Sinai. Você não recebeu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos está no Velho Testamento, assim chamado. Está na Torá. Né? Yeshua não repetiu o novo mandamento. Ele não repetiu mais outros 10 mandamentos, outras coisas. Não repetiu. Na verdade, ele não nem repetiu e nem deu novos mandamentos. Né? Então a Torá é a salvação e através de Yeshua recebemos essa Torá. Ele se sacrificou justamente para isso, para que pudéssemos receber essa Torá. Né? Baruch Hashem. Então, Yeshua já deu a nós a salvação, né? Que é a própria Torá. E o resto quem faz é o ser humano. A Torá é a ferramenta de refinamento da alma. É a ferramenta de reformulação do caráter e do intelecto humano. Sem a Torá Shebeapé, a pessoa se torna que nem Korah. Ela se torna Korah. As duas Torá, né? Tanto a Torá Shebeapé, a Torá Shebirtav e a Torá Shebeapé andam juntas. Tanto a Torá escrita como a Torá oral. Ela está escrita também, né? Elas andam juntas, andam unidas. Assim como um homem e uma mulher se casam e andam juntos, sem divisão e sem individualismo, porque se houver divisão entre um casamento entre um homem e uma mulher e individualismo, né? Os dois se tornam fogo, né? Um com o outro. Né? É o Ish e o Re. Do Ish e o Ishá. Né? Os dois se tornam fogo. E esse fogo é o próprio fogo do Guerrinom. Assim também é com a Torá Shebirtav e a Torá Shebeapé. As duas andam unidas. Porque se separar uma da outra, a própria pessoa se torna fogo. Né? E sem elas, né, sem as duas Torá, a pessoa não refina a sua alma. Não muda seu caráter,
seu caráter e nem seu intelecto. E se torna esse fogo atuando com negação, como Cora fez. A pessoa traz esse fogo para a sua vida e leva esse fogo do Guerrinon para a vida de outras pessoas. Com calúnia, difamação, com fofoca, com todo tipo de inferno que ela faz na vida do ser humano e as demais coisas. Ela leva esse Guerrinon para outras pessoas. Ela não cumpre aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Como que ela fala, eu amo o próximo como a mim mesmo, e tá falando, caluniando a pessoa, fulano isso, fulano aquilo. Que amor é esse? Que amor é o próximo? O amor de bater? O amor de Hasvi Shalom Aleinu, de fazer algo pior? Hã? Que amor é esse? Tá na Torá. Hã? Não, só quero cumprir os 10 mandamentos que não cumpre. Porque o Shabat está lá. Né? O Shabat está lá. O Shabat não foi revogado. O Shabat está lá. Está nos 10 mandamentos. Cora não transgrediu o Shabat. Né? Ele não usou o Shabat para refutar, para se levantar contra Moshe, para querer descredibilizá-lo. Ele usou o mandamento dos Tzitziot. Né? Então, no final de tudo, essa pessoa que leva o Guerrinon, traz um fogo do Guerrinon para sua vida e leva para a vida das outras pessoas, ela é levada para o próprio Guerrinon, assim como Cora foi levado. Né? A Torá, irmãos, a Torá oral e a Torá escrita, a Torá escrita, a Torá oral, sequência, ela é importante, né? Elas andam unidas e elas devem ser cumpridas. Né? Nenhuma desvalida a outra. Né? As duas andam unidas. Né? E a pessoa ela tem que observar. Né? O que temos depois disso são explicações para você ter zelo em cumprir aquela mitzvah, uma mitzvah de um Shabbat, de um tzitzit, um tefilim, um lulav, um Yom Tov, né, do Zayin Yamin Tovim, do mikveh, etc. São explicações para que você possa, né, ter uma elevação e um zelo de como se cumprir, do que fazer, do que não fazer. Né? E as pessoas levam isso para o lado negativo, sempre para o lado negativo. Né? E muitas das vezes, quando as pessoas falam, né, quando os líderes falam sobre isso, alguém que fala, né, alguém ensina, alguém passa, que não seja líder, então, mas por quê? 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 Por que, que eu devo cumprir assim, 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 assim? Ou por que, que eu não posso cumprir que nem o povo de Israel lá no Egito, no deserto, cumpriu? Mas muitas das vezes, a pessoa ela esquece e ela não sabe como que as pessoas no deserto cumpriram os mandamentos. De fato, tem aqueles que cumpriram com zelo e observaram todos os mandamentos, mas também tem aqueles, como Cora, que foi desobediente e voltou contra Kadosh Baruch Hu, se voltou contra Moshe e foram rebeldes dentro da congregação. Né? Então, as pessoas elas querem cumprir uma Torá da época de Moshe, da época lá do povo do deserto, mas não querem também cumprir. Não querem ser santos que nem o povo do deserto foi. Né? Tiveram muitos erros? Tiveram. Mas todos foram rebeldes, se rebelaram contra algo. Né? É isso que devemos analisar também. Se é para ter tudo, se é para ter uma coisa, tem que ter tudo, não só. Ou é 8 ou é 80. Não tem 88. Ou você faz ou você não faz. Né? Claro que depois as leis, elas, né, a forma das legislações alárricas
foram se atualizando conforme o tempo, né, que não é citado, mas tiveram que fazer essa reformulação, né, para mais aqueles, os ortodoxos e etc, seguir mais à risca, né. E aí tem a questão da eletricidade, de diversas coisas dentro do Shabbat, principalmente, e dos Yamim Tovim, né, que foram se atualizando com o decorrer dos séculos, né. Tem muitos próprios judeus que não seguem essas leis adicionais, né, essas reformulações, né. E aí tem aquele comentário: "Ah, mas é judeu, de mãe judia, etc". Isso não invalida, né, que ele pode fazer o que ele bem entende, né. Não é porque ele é judeu que ele faz o que ele quer, né. Aí não tem nenhum porquê, porque aí fala, né, se ele está fazendo, se ele não faz, por que que outras pessoas fariam, né. É assim que o ser humano pensa, né. Se o próprio filho de mãe judia não faz, né, então, é é isso que deve ser pensado. O segundo ponto é que Yeshua, nosso mestre, hã, o que o povo tem que entender, quando fala nosso mestre, as pessoas elas não conseguem entender que quando falamos isso, não é desvalidando Moshe, né, mas nós olhamos que Moshe libertou o povo do Egito físico, né, do Egito físico. Não viemos de uma geração com a Torá, né, dentro desses costumes e etc, né. Com isso tem muitos têm ascendências judaicas, muitos conseguem provar, eu consigo provar que eu sou filho de mãe judia, né, mas isso não me interessa. Eu não estou aqui para ser judeu, né. Tenho todos os documentos, mas isso não é uma preocupação que eu tenho. Minha preocupação é de cumprir a Torá, né, de ser obediente a Deus, de ser filho de Deus e receber não uma herança, mas receber uma vida eterna, uma vida melhor, uma vida algo que está escrito que todos que fossem obedientes receberiam, não é todos que vão receber. Se você é obediente, você vai receber, é que nem aquele pai que deixa uma herança para um filho rebelde. Ele faz um testamento e deixa para os filhos que obedeceram a ele, que foram pessoas certas, adequadas, que andaram no caminho correto, e deixa uma herança para um filho. Aquele filho que não é obediente é descartado dessa herança, né? É descartado desse testamento, né? Assim é com o eterno, né? Aqueles que não são obedientes não nada receberão. Então, Yeshua, quando fala Yeshua, nosso mestre, é porque ele nos libertou do Egito espiritual, né? A Torá está fixa em todo ser humano. Poucos acessam essa Torá, poucos têm acesso a essa Torá porque existe 2 querubins na porta do Éden para que ninguém entre, né. Então, poucos acessam essa Torá e Yeshua nos deu essa libertação desse Egito físico, desculpa, espiritual, e hoje nós estamos aqui cumprindo os mandamentos, sendo obedientes a Kadosh Baruch Hu. Então Yeshua ele cumpriu, porque ele era um judeu da tribo de Yehudá, filho de Yosef e Miriam, filhos legítimos, né? Através de um relacionamento conjugal entre homem e mulher. Nasceu Yeshua, foi feito a sua Brit Milá no 8º dia, como está descrito, cumpriu todos os requisitos dentro da sua vida tradicional judaica e morreu como um judeu, né? Morreu como um judeu, cumpriu toda a Torá, cumpriu a Torá Shebitav, a Torá Shebeapê, a Torá oral e escrita, escrita e oral, né? Não há nada que prove que ele transgrediu algo,
né? Depois vem certos fulanos falando abobrinhas, né? E levou a pessoa a entrar, voltar. Muitos voltaram para o Egito, né? Por isso que o Eterno fala que todo o povo judeu não deveria voltar para o Egito, né? E o povo volta para o Egito. Isso aí está num contexto espiritual e não físico. Não volte para a escravidão, né? Eles foram libertos daquilo que oprimiam, né? E o terceiro ponto, que todos nós, né, tem um tempo designado para tudo, né? Todos têm uma missão nessa vida. A todos, a todo ser humano foi dada uma missão, né? Todos foi dada uma missão. Nem sempre essa missão será uma missão de liderança. Muitas das vezes pode ser uma missão de ajudar a pessoa nos seus estudos, aos necessitados e etc. Não quer dizer que a sua missão é de liderança, de ensinamento. Todos querem ensinar, mas poucos também querem se esforçar o estudo, né? E abdicar do trabalho, trabalhar menos, estudar mais, ficar horas e horas estudando, lendo, buscando, entendendo. Poucos querem fazer isso. Querem tudo ao mesmo tempo e não conseguem, porque cada um foi dado uma missão, né? A mim foi dada uma missão, você foi dado uma missão. Cada um tem uma missão nessa terra. E justamente essa missão é para refinar algo daquilo que você não refinou no seu passado, daquilo que você errou, né? Seja nessa vida que você está vivendo ou numa vida passada que sua alma já transcendeu, né? Então, cada um tem uma missão, né? Cada uma tem uma missão. Eu falo que muitos vêm para esse mundo para refinar, para retificar aquilo que aconteceu no Éden, né? Todas as almas que estavam vinculadas ao corpo de Adam, Arishon, caiu junto com ele. E isso está descrito no Alahot Teshuvah, um livro incrível, né? Então, todos têm uma missão, não quer dizer que a sua missão é uma missão de liderança, né? E um quarto ponto que deve ser falado é o ponto de se levantar contra uma liderança, que é o que aconteceu com Korah, né? Korah se levantou contra Moshe. Se você escolheu aquela pessoa para ser seu líder, que você esteja debaixo dela. Claro que nosso líder maior é Yeshua, por isso que você deve escolher muito bem a sua liderança, aqueles que te caminham para a Torá, aqueles que não são escandalizados, né? Um líder que é escandalizado é ruína, tá? Veja, ora, seria um bom líder? Não seria, porque ele já se levantou contra Moshe. Como que ele seria bom líder? Se ele já se levantou contra Moshe, se ele já se escandalizou entre o povo, né? Então ele já não seria uma boa liderança, muito menos espiritual, né? Então, Moshe conversava face a face com a Kadosh Baruch Hu, né? Não teria outra liderança melhor naquele momento do que Moshe Rabbeinu. Ele foi escolhido. Então, quando você escolhe uma liderança, você tem que estar debaixo dessa liderança, né? Tomar conselho só com essa liderança, perguntar só para essa liderança, porque cada um tem um ponto de vista diferente, cada um segue pontos diferentes, né? Por conta dos seus estudos. E muitas das vezes também tem muitos outros que nem estudar estuda, né? E aí acaba se tornando uma liderança
negativa e leva as pessoas para o abismo, junto com ela, assim como Cora fez, levou ele, sua família, 250 homens, pro Guerrinon junto com ele, né? E é isso que muitas lideranças hoje em dia fazem. Então, quando houver uma liderança, se você está ali, não gostou da liderança, a porta da frente é a serventia da casa, né? Se retire e não volte mais. Se perguntarem, você foge do assunto, não, eu só não quero, né? Para não fazer calúnia, por mais que seja uma liderança errada, para não levar outras pessoas a pensar da forma que você pensa, né? E você ser uma pessoa íntegra, uma pessoa justa aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, né? Então, hoje tem falsas lideranças, isso é verdade, hoje existe as falsas lideranças, em vez de levar a informação, leva a desinformação e acaba gerando, em vez de a pessoa refinar aquilo que era para refinar, retificar aquilo que era para retificar, acaba piorando a situação mais ainda. Tem os espíritos dos nefilins por aí, né? Os que é citado na Brit Hadashah, sobre a sinagoga do Satanás, né? Tem muitas espalhadas por aí, né? E essa Hazaku Varur, irmãos, né? Isso é muito importante, uma drachá sensacional, é uma porção com muitos entendimentos, né? Se a pessoa souber estudar, souber entender, ela consegue identificar, consegue mudar, né? E essa porção é extraordinária para isso, né? Para nós entendermos todos esses pontos. E essa é a nossa missão mesmo, explanar a Paraxá. Explanar a porção, né? E aí depois da porção, o Eterno manda separar 12 cajados, né? Ali o cajado de Aharon floresce, né? Então, a nossa intenção aqui é fazer os vídeos para explanar ponto a ponto na Paraxá e trazer informações, não desinformação, mas informações, né? E é por isso que eu peço para vocês, né, nos ajudar. Poucos fazem esse trabalho, né? Baruch Adonai, Leolam Amém de Amém, bendito é o Eterno, para tudo sempre. Que o nome dele possa ser glorificado por todo ser vivo, que ele seja sempre colocado em primeiro lugar, né? Porque é o Eterno que nos dá essa capacidade. Você está vendo esse vídeo, agradeça ao Eterno por ter feito, por ele ter feito com que você acordasse, né? Dado mais uma semana, e dado a oportunidade de estar acordando, não você, mas toda a sua família. É o Eterno que faz essas coisas, o Eterno que nos livra da morte todos os dias, né? Nós, sem ele, somos insuficientes, né? E outro ponto também interessante, que aqui o vídeo que fazemos, todos são bem-vindos, né? Todos são bem-vindos. Mas o que fazemos é justamente para aqueles que têm o testemunho de Yeshua, né? Não é para atacar ninguém, não é para julgar ninguém, não é para falar de ninguém, não é para fazer nenhum tipo de algo que faça alguém se voltar contra o povo de Israel, pelo contrário, que todo o povo de Israel esteja protegido pela mão de Akadosh Baruch Hu, que as asas o protejam sempre, né? Mas não é para ortodoxo. Eu tenho recebido ataques, né? E o pior de tudo, quando colocamos informações adequadas que não vêm de mim, não vêm é dos próprios sábios,
a pessoa começa a partir para o pessoal, né? O vídeo que fazemos não é para ortodoxo, o ortodoxo está bem encaminhado, né? Bem encaminhado. Mas muitos ainda são defasados em estudo que tem o testemunho de Yeshua. Muitos ainda não sabem como estudar a Torá. Perder tempo me atacando, tendo essa perca de tempo, usando o seu tempo para atacar outras pessoas que têm o testemunho de Yeshua, isso é negativo. Poderia estar ensinando aquilo que você sabe, né? Tantas informações para outras pessoas, né? Fazemos aqui é justamente para aqueles que têm a fé em Yeshua HaMashiach, né? Que reconhece que Yeshua é o Messias. Isso não é. Depois vamos trazer mais vídeos aqui para falar sobre os verdadeiros nazarenos. Todos têm uma visão, todo ortodoxo tem uma visão cristã. Falar de Yeshua é uma visão cristã que é errado. Yeshua não tem nada a ver com o cristianismo, né? O cristianismo não foi criado por Yeshua, nem sequer o movimento nazareno foi criado por Yeshua. Esse movimento, o movimento nazareno, já foi profetizado por Isaías. Todos que saíram da casa de Jessé eram nazarenos. Todos eles. Yeshua não levantou movimento nenhum. Ele era um nazareno, um netzari. Ele era um rebento porque ele saiu, né, do tronco de Jessé, netzer, como está na profecia. Né? Não é por conta de cidade, de Nazaré. Não é? E vamos trazer vídeo falando sobre isso, Baruch Hashem. Estudamos para isso, temos informações. Né? Então, não usem, para mim, né? Eu não me afeta em nada, mas é negativo. É negativo. Qual é a sua intenção? Fazer a pessoa olhar para o comentário e apontar é verdade. Muitas pessoas elas se afastam de Yeshua, negam o nome de Yeshua, achando que será bem acolhido em algum outro lugar. Não é, fica perdido, não consegue voltar porque já foi feita uma lavagem cerebral nela, né, na verdade, uma lavagem cerebral, desculpa. Foi feita essa lavagem cerebral nela, né? E ela fica perdida. O que acontece? Muitos abrem mão da Torá porque não sabe para onde ir, fica desesperada, não sei o que acontece, né? O ser humano é desse jeito. Se desprende do rebanho, né? E não sabe o que fazer e acaba, quando menos ela espera, ela não está cumprindo mais nada. Isso é negativo, né? É isso que queremos para as pessoas, deixá-las perdidas? Não, né? Pelo contrário. Então, Hazaku Varu, irmãos, Baruch Hashem, eu peço que você chegou até aqui, curta, compartilhe, né, o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, né, o tempo todo tem um QR Code, né, à sua esquerda, né, quem vê, isso, à sua esquerda, tá vendo o vídeo, e essa tzedakah, irmãos, que é uma tzedakah, se você puder ajudar, você ajude, tá? Não é para sustento, não é para justamente para nós estarmos melhorando, né, os nossos equipamentos. Baruch Hashem, conseguimos fazer uma adaptação para usar o microfone aqui de lapela, né? Baruch Hashem. Estamos usando a câmera do celular, né? Em breve, se Deus permitir, vamos estar comprando uma câmera mais adequada, mas Baruch Hashem, por enquanto é o que temos. Mesmo quando a gente faz gravação pela câmera do próprio notebook, né? E é para isso que pedimos ajuda, também para fazer crescer nosso canal e a nossa comunidade, tá? Não, é, é, cada um puder ajudar e somar, nós chegaremos nos nossos objetivos, né?
estiver sendo agradável para vocês, nossos shiurim, né, nossas rashot, né, as nossas dirachá, você compartilhe também, o compartilhamento nos ajuda, né? E o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa dar uma boa preparação de Shabat para cada um de vocês, né? Eu já declaro para vocês um Shabbat Shalom, um Mevorá, vocês possam ter um Shabbat deleitoso para a honra e glória do Eterno. Vocês possam ter uma grande elevação, bom estudo nesse Shabbat e que possamos, na próxima semana, né, estar com mais uma porção, se assim o Eterno permitir. Vamos estar aqui gravando mais um vídeo e que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês. Também, dia 28, estaremos com um podcast, uma entrevista com o irmão Ralph, lá do canal da CISI, né? Para falar sobre os mandamentos, para falar sobre o movimento nazareno. Dia 28, às 15 horas. Convido todos vocês para estarem lá, nessa live. Dia 28, daqui a 10 dias, né? Tem esse domingo o outro, próximo. Estaremos lá nessa live, né? Para estarmos falando mais Torá, de mais mandamentos, e que o Eterno possa fazer com que chegamos lá, se for da vontade dele. Hazak Varu, irmãos. Shabbat Shalom, Mevorá a todos. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. E Lehitraot. Até breve.